Olá pessoal, aqui é o professor William para comentar aí as orientações iniciais, né, sobre a monografia. Então, o primeiro desafio é preencher esse modelo de script da sua pesquisa e algumas dúvidas já começam a surgir, né? O próprio fato do que é a pesquisa científica para muitos aí que são executivos de mercado não têm noção ou pelo menos não tenham vivenciado ou não têm experiência com esse tipo de situação. Mas é realmente muito tranquilo. No nosso segmento, que é administração, eu também sou administrador de empresas, a gente faz pesquisas relacionadas a companhias, né, a empresas, a contextos empresariais. Então, o foco de toda a pesquisa, independente do segmento, é uma questão de pesquisa. Então, a gente vai direcionar aí uma questão, como eu falei, para a indústria, né, para empresas, para o comércio, para o serviço, enfim, para essa realidade empresarial, uma pergunta que eu quero responder. Então, você tem uma inquietação do tipo, como as empresas podem aumentar seu faturamento? E aí você vai fazer uma pesquisa para descobrir como que isso pode acontecer, como é que as empresas podem aumentar seu faturamento. Agora, essa questão de pesquisa que a gente vai colocar aqui, né, na pergunta-chave, né, o problema de pesquisa que você vai preencher aqui, ela tem que ter algumas características, né? E como eu falei, é disso que parte toda a pesquisa, né, da pergunta. Então, seguindo essas características, né, seguindo esse beabá, o resto é só trabalho, né, na verdade, não é difícil, só vai te dar, né, canseira, de fato. O difícil é uma boa pergunta. Esse é o X da questão, ok? Então, essa boa pergunta tem algumas características, né? A primeira delas ela é interessante. Ela desperta o interesse de quem vai estudar o que você colocou ali. Então, se você conseguir fazer, pegar um contexto interessante, né? Formular uma questão que instiga o leitor, você já partiu já com um pontinho aí, porque como eu falei, é difícil formular questões. E uma pergunta que realmente instiga a curiosidade, obviamente vai trazer leitores para a tua pesquisa, né, para a tua monografia. Isso, né, nós aí do mundo acadêmico, a gente produz muitos artigos, né, então isso traz leitores para os nossos artigos, os artigos são citados, né, e assim vai. Então, primeira característica, essa pergunta tem que ser interessante. Agora, nessa coisa de, eu vou fazer uma pergunta interessante, e aí a gente pode ver que isso de fato não é tão complexo assim, né? Porque existe tanta coisa interessante, mas para você responder, você tem que pensar que você tem que ter recursos para poder responder. Então tem que ser uma coisa viável, né? Por exemplo, uma coisa interessante. Como eu resolvo os problemas de governança corporativa da Petrobras? Por mais que isso seja interessante, né? E eu não tenho condições de responder agora fazendo uma monografia, porque eu tenho limitadores, né? Eu tenho recursos que me limitam, como é o tempo, por exemplo. O tempo de entrega da monografia, o seu tempo de trabalho não lhe permite fazer esse tipo de pesquisa. Não, mas eu sou um pesquisador, tenho aí 10 anos pela frente para poder fazer essa pesquisa. Então tudo bem. Ela é interessante, você tem recursos para isso, tem dinheiro, tem condições de ir até lá, entrevistar as pessoas, levantar documentos, aí tudo bem. Então, essa é uma questão importante, né? Se você tem os recursos para tocar a pesquisa. E a outra é a relevância dessa pergunta, né? Ela pode ser interessantíssima, você tem condições de fazer, mas ela não é relevante. Esse exemplo que eu citei da Petrobras, sim, é extremamente relevante. Você vai resolver o problema de uma grande empresa, né, brasileira, mas outras perguntas que podem também ser interessantes para um determinado grupo, né, de pessoas, elas podem ser viáveis, mas não tem relevância nenhuma. São coisas. Não me vem agora nenhum exemplo à cabeça, né, até também para não melindrar ninguém, né? Mas às vezes uma pergunta que não tem relevância de fato não vai atrair audiência para a tua pesquisa, né? Então não vai chamar atenção. Então basicamente são três características de uma boa pergunta, né? Então é interessante, ela é relevante e você consegue fazer ou responder, né? Fazer a pesquisa para responder essa pesquisa. Então quando a gente fala da pesquisa, no fundo é
trabalho que você vai ter para responder essa tua pergunta. Você vai fazer essa pergunta e vai responder ao final, lá nas conclusões da tua pesquisa. Mas aí por que entra a questão da bibliografia, né? Por que eu tenho que ir à bibliografia? Porque independente da questão que você formule, alguém já escreveu alguma coisa sobre aquilo. Né? Não tem, não, mas o que eu fiz aqui que eu achei é inédito. Aí tem duas possibilidades para isso, né? Isso é totalmente irrelevante, ou você é um gênio, né? E se a segunda hipótese for verdadeira, você é um gênio, larga esse curso e me liga para a gente abrir uma empresa, né? Porque a gente vai ganhar muito dinheiro. Mas a chance de ser a primeira é bem grande, né? De ser uma pergunta irrelevante, por isso que ninguém pesquisou nada sobre aquilo. Agora, se existe alguma relevância naquilo que você está colocando, obviamente alguém já escreveu sobre aquilo. Não, talvez não exatamente a mesma coisa, mas coisas muito próximas, né? Então, quando a gente parte para essa questão da bibliografia, é exatamente para estudar o que outros autores, o que outros pesquisadores já percorreram para responder essa pergunta, ou para explorar o tema da sua pergunta. Não necessariamente a mesma pergunta. Isso realmente é difícil acontecer, mas o que eles descreveram sobre o tema que você está pesquisando. Então, por isso que a gente faz essa revisão da bibliografia. Aqui, a gente não vai indicar nesse script, você não vai fazer a revisão, você só vai indicar os principais autores que você já levantou aí, que você vai dar uma lida, ok? Depois no trabalho, assim, você vai ler esses artigos, esses livros, e aí você vai realmente contar o que esses autores estão falando sobre aquele tema, tá? Mas aqui é só para apontar a bibliografia. Bom, a gente fez esse pulo aqui, mas aqui no meio tem coisas que você também tem que estar atento, né? Que é a justificativa da tua pesquisa. Aí você vai mostrar por que ela é relevante, que é uma das características importantes, né? Você mostrar por que aquilo tem que ser estudado, porque aquilo você está interessado naquilo. E aí você formula aqui as hipóteses do seu trabalho, né? Hipóteses são aquelas ideias que você tem, ideias iniciais, que vão responder a tua pergunta de pesquisa. Por que eu quero descobrir por que as empresas, o que as empresas têm que fazer para faturar mais? Aí uma hipótese, contratar vendedores. Então eu vou depois, no meu estudo, investigar se essa hipótese é ou não verdadeira. Eu pego um apanhado de empresas e vejo que, olha, a maioria delas contrataram mais vendedores e elas venderam mais. Então eu cheguei à conclusão que contratar vendedores influencia as vendas. Então é uma conclusão que eu cheguei a partir da pesquisa que eu fiz. Tá? Então você coloca aqui hipóteses. Aqui fala de 3 a 6. Eu recomendo 3. Você não consegue explorar mais do que isso. Se você tiver 4, tudo bem, mas eu acho que 3 é um bom número. Tá? Bom, basicamente isso. O título, né, que nós comentamos, é provisório. Né, a linha de pesquisa você vai escolher. Tá? O ponto principal está aqui. Essa pergunta-chave que você tem que desenvolver. Tá? Bom, vamos ver uma coisa prática agora, né? Esse aqui é um trabalho de um aluno passado, semestre passado, então ele estava explorando, né? Esse é o tema dele, né? A evolução do papel do Business Intelligence em uma empresa de publicações na transição do cenário impresso para o digital. Tá? É um título claro, tranquilo. Ele não está bem formatado, isso aqui não é uma versão, não foi a versão definitiva, foi uma das versões, né? Então tem toda a capa, aquela contracapa, tem o resumo, tem o abstract, aqueles elementos pós-textuais que nós chamamos. Aí tem a introdução. Eu queria chegar aqui para te mostrar o que a gente está colocando lá, né? Então, por exemplo, os objetivos que ele quer atingir no trabalho dele, depois você vai preencher lá. Mas o problema, né? Esse é o principal. Então, aqui ele estendeu um pouco, né? Ele contextualizou o problema dele para chegar aqui no que a gente grifou aqui, né? Então o problema dele é, nesse cenário, como o Business Intelligence pode contribuir para o resultado de uma empresa de publicações na migração de produtos impressos para digitais. Então ele está investigando essa transição, né, de uma empresa que faz publicações impressas para digitais, né? E como é que esse conceito de Business Intelligence contribui para essa transição. É isso que ele quer investigar. Então ele pegou a empresa, no caso uma empresa que ele trabalhava, e aí fica a dica para todos, né?
Utilizem as empresas que vocês trabalham ou que vocês têm contato, porque isso, como a gente falou na questão da pesquisa, né? Se ela é viável. Quando você trabalha na empresa, fica muito mais fácil. Então, torna a tua pesquisa viável, né? Então, ele pegou a empresa dele e foi investigar isso, exatamente com o que ele trabalha, né? Business Intelligence. Ele fez a justificativa dele, né? Formulou aqui 3 hipóteses e aí partiu para a revisão da bibliografia. E aí ele veio contando, contextualização do que é Business Intelligence, aí você pode falar no processo de tomada de decisão, enfim, tudo que está relacionado ao teu problema, né, que vai te ajudar a responder a sua questão de pesquisa. Então, como a gente falou, depois que você fez tudo isso, você fez toda a revisão, aí você vai fazer estudo do seu caso, é o caso da tua empresa, no caso aqui ele vai pegar essa empresa de publicações, e aí ele vai chegar nas conclusões. E a conclusão ele vai fazer o quê? Ele vai ver a literatura, o que os autores falaram, os outros pesquisadores e o que ele descobriu no campo, né, na pesquisa que ele fez na empresa dele. Ele vai juntar teoria e prática e vai chegar a uma conclusão. Olha, no caso aqui a pergunta dele era como, né? Como o business intelligence pode contribuir? Aí ele vai explicar, ó, ele pode contribuir da seguinte maneira, assim, 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 assado. Os autores falavam isso, eu vi aquilo, o outro falou que era isso, mas eu observei aquilo, nisso aqui eles realmente o que os autores falaram realmente acontece e essa é a conclusão que eu cheguei, tá ok? Então, em linhas gerais, essa é a saga da pesquisa, né? Não é, como falamos, não é tão complicado assim. É até uma atividade intelectual interessante, você poder refletir sobre os seus problemas ali no dia a dia na empresa. E, de novo, né, o básico é a pergunta de pesquisa. Você tem que ter uma boa pergunta, uma pergunta interessante, uma pergunta relevante, uma pergunta que realmente você possa responder durante esse semestre. Tá? Você tem que imaginar. E aí fica o segundo conselho: menos é mais. Quando você quer fazer uma pergunta muito ampla, muito aberta, você não consegue respondê-la, né? Embora ela possa ser extremamente relevante, tudo você não tem como responder. Então, como você concentra isso, como a gente mostrou no exemplo, né? O caso ele quer saber sobre Business Intelligence, que é um conceito dentro de empresas de publicações. Isso quando essa empresa está fazendo a migração para o digital, quer dizer, é uma coisa bem específica. Então, ele consegue responder no curto espaço de tempo que ele tem, dentro das obrigações que ele tem que fazer também, em empresa, família, etc. Então é isso que você tem que imaginar quando está fazendo a pesquisa. Então, observe as datas lá na unidade web, né? Tem aqui no cronograma. A gente tem que seguir isso aqui muito em cima da risca, porque os prazos das bancas em dezembro limitam bastante. Quando tem muita gente, se a gente estender isso, estoura o prazo, a gente não consegue dar nota, e vira um caos. Então, já pega já o script, já começa a imaginar a pergunta, os seus objetivos, a justificativa, etc. E me manda isso para a gente dizer para você se está legal ou se não está legal, se segue ou não segue. Porque a gente ali mostra para você se está muito aberto, se não está, se é relevante ou não. Esse é o filtro que eu faço. Tá legal? É isso aí, pessoal. Tendo dúvidas, a gente vai conversando aí dentro do fórum lá no Fale com o Orientador. Se quiser também mandar um e-mail, fica à vontade. E assim que possível, assim como a gente pode fazer também as web conferences para tirar dúvidas online, né, ao vivo. Ou eu gravo esses pequenos vídeos para algumas instruções aí, conforme as perguntas vão aparecendo, tá bom? É isso aí, abraços para todos e boa sorte no trabalho. Até logo.